Então hoje a gente vai trazer justamente um ranking de quais químicos aromáticos eles são mais interessantes no meu olfato, né, para recriar o perfil olfativo de um abacaxi, levando em consideração que eu ainda estou nesse processo de aprendizado, aprender a utilizar bem os químicos aromáticos, mas vai ser legal para você porque você vai conhecer o leque de opções, né, de oportunidades que a gente tem para tentar recriar o abacaxi. Uma coisa importante de lembrar, né? Frutas em geral são difíceis de você replicar, porque tem muitas frutas que você não consegue um produto natural. E o abacaxi é um deles. Então, não é possível obter um óleo essencial de abacaxi, pelo menos até o momento. Não é utilizado, não é comercializado. Eu não sei dizer tecnicamente por que, que não é, mas ao contrário de bergamota, de limão, mandarina, que a gente tem óleos essenciais, o abacaxi a gente não tem, infelizmente, um óleo essencial, um extrato natural ali de abacaxi, e por isso que a gente precisa recorrer aos químicos aromáticos para fazer uma reconstrução sintética desse cheiro, beleza? Então, eu vou trazer basicamente 10 opções, então são 10 químicos aromáticos que eles vão na linha do abacaxi. Eu não sei se eu já tenho todos, tá? Nessa lista vão ter 2 especificamente que eu não tenho ainda, que eu vou citar quando eu for fazer o tier list. Mas aqui, eu já coloquei aqui 8, né? Que eu já tenho, e a gente vai conferir junto, eu vou cheirando junto e comentando como é que é o cheiro com vocês, e a gente vai, agora eu vou ali para o computador para a gente fazer o tier list dessa seleção de químicos aromáticos de abacaxi, e futuramente em outro vídeo eu vou mostrar como eu estou montando o meu acorde de abacaxi, beleza? Vamos lá, gente, vamos começar essa brincadeira aqui. Eu organizei aqui os químicos em ordem, basicamente de serem mais voláteis e menos voláteis. Então, vamos começar com propenato de etila, tá? Propenato de etila, teve muitos aqui que foram cedidos pelo Eu Perfumista. Então, muito obrigado aí, pessoal da Eu Perfumista. É um bom lugar para conhecer aí químicos aromáticos. E vamos lá conhecer agora o etilpropionato, ou propianato de etila. Olha, o propionato de etila, ele tem um lado que ele lembra acetona. Então sabe aquele cheirinho quando tem alguém tirando esmalte que tá aquele cheirinho de acetona? Então, o propionato de etila, ele tem um lado que traz essa nuance de acetona. Mas ele tem sim uma parte frutada e tem algo lá no fundo que lembra abacaxi de fato. Mas por ser algo que está bem distante, eu resolvi classificar no B, porque ele é muito volátil, ele tem um lado que é mais para acetona do que realmente para o abacaxi de fato, e ele não é tão frutado, não é tão verde, e não traz aquele aspecto do abacaxi mais realista. Mas eu acho que ele é interessante em pequenas doses, para na saída do abacaxi ele trazer aquela parte que o abacaxi tem de fato, que é aquela parte meio que vem quando você corta o abacaxi, vem aquela coisa meio que quase que química, né? Então o abacaxi tem um pouco disso, e o propionato de etila eu acho que ele traz isso. Bom, próximo ponto a gente vai agora para o butirato de etila. Cara, o butirato de etila ele já é diferente, ele realmente traz um frutado, quase que aquela coisa que dá água na boca do abacaxi. Então tem uma parte frutada, mas não chega a ser muito doce, não é enjoativo. E é até que bastante realista. Eu gostei, eu acho que ele dá um realismo, né, do abacaxi, só que ele não é tão intenso na direção do abacaxi. Então ele não é óbvio que é abacaxi, mas ele tem sim aquele lado quase que meio... Cara, não é podre, mas é como se fosse o abacaxi que tá maduro, sabe? Aquela parte madura do abacaxi. Então achei bem interessante. Na verdade, eu até gostei mais dele do que o propionato de etila. Então o ruim dele é que ele dura muito pouco, né? Então ele é muito volátil. Em poucos minutos na fita ele já some, né? Então eu vou pegar o butirato de etila, eu vou colocar no B e eu vou na verdade descer o propionato, tá? O propionato eu gostei, mas eu vou descer ele porque ele não é tão realista do abacaxi. Então ele tem uma nuance que
eu preferi o butirato do que o propionato. Próximo aqui da nossa lista é esse nome aqui grande, etil 2-metilbutirato. Vamos ver então qual é a desse. Esse eu já achei ele mais sutil do que os outros dois, mas ele dá um realismo. Ele é como se fosse a parte suculenta, só que sem ser muito chamativa, frutada, não é muito doce. Então ele tem um lado levemente acetona, mas é muito menos do que, por exemplo, o propionato. Ele tem um lado frutado de abacaxi, mas menos do que o butirato. Tem um lado verde, tem um lado aquoso. Então ele é muito completo, né? O etil 2-metilbutirato, até falar é difícil. Então assim, eu gostei muito, ele traz muito realismo mesmo. Eu acho que esse daqui é um dos que mais assim vai trazer um cara de abacaxi realista, né? O ruim dele é que ele dura pouco. Então, também, 5, 10 minutos ele já some da fita olfativa, então ele é a nota de topo. Mas como ele é muito realista, e eu realmente gostei muito dele, eu vou subir ele para o Tier A, tá? Então eu vou colocar o etil 2-metil butirato no Tier A. Para mim é a nota de topo que traz o abacaxi mais realista dentre essas três, né? Eu acho que ele é o que contribui mais. Pensando num acorde de abacaxi, eu acho que ele é a nota de topo que mais vai trazer o realismo de quando você corta um abacaxi. Eu acho que o etil 2-metilbutirato com o butirato de etila, esses dois juntos, eles vão trazer esse realismo, tá? Vamos para o próximo agora, que é o caproato de alila. Esse aqui eu já conheço faz bastante tempo. Caproato de alila, assim como os outros três que a gente já viu, também ele é uma nota de topo, que também some rapidamente, coisa de 5 minutos já vai ter saído. Olha, de longe, desses três, ele é o mais na direção do abacaxi, definitivamente é abacaxi, não tem como ser outra coisa, só que ele é muito artificial. Então, assim, ele lembra, na minha infância a gente tinha aqueles... tinha um potinho que davam muito como lembrancinha, né, na sacolinha de aniversários, e às vezes vinha aquele, quase como se fosse uma gelatina infantil com sabor abacaxi, e é muito esse gosto, tá? Esse cheiro tem o gosto disso, né? Então, assim, ele é muito legal, ele traz uma parte doce do abacaxi, ele traz mais a caracterização do abacaxi, mas ele é muito artificial, então ele não é natural. E por isso eu vou categorizar ele como B, tá? Eu não acho que ele entra no A, e como mais uma vez ele sai embora rápido na fita olfativa, eu acho que ele não merece estar em posições muito altas, então B, eu acho que B. Ele é mais legal do que o propionato de etila, porque ele é mais agradável e ele tem mais a cara de abacaxi, mas ele não é tão realista quanto o etil 2-metilbutirato, então ele não vai para o Tier A. Beleza? Vamos para o próximo, manzanato. Vamos ver aqui agora o manzanato. Manzanato ele é bem forte, ele não é 100% na direção do abacaxi, ele é algo entre o abacaxi e o melão, mas ele é bem agradável, ele é um pouco realista, mas ainda assim tem uma certa artificialidade nele também. Ele é mais doce e ele é bem forte, bem intenso, e tem uma parte aquosa. Mas assim, como eu falei, eu acho ele ainda bem artificial, não chega a ser ultra agradável, certo? Então assim, por esse motivo, e ele realmente, depois que seca um pouquinho, ele vai mais na direção do melão, tá? Então por isso eu acho que ele não merece estar no Tier A, mas eu acho que o Tier B é um bom lugar, e como ele é uma nota muito volátil, ele não dá para ficar no Tier S de jeito nenhum, então eu vou colocar o manzanato como Tier B, beleza? Vamos para o próximo agora, que é o ciclogalbanato. Bom, esse aqui eu não testei, tá? Então eu não vou poder mostrar para vocês, mas eu já vi que ele vai em várias composições, em vários acordes, em vários perfumes que tem nota de abacaxi, né? Então, diante do que eu tenho visto, ele realmente é uma opção muito boa. Ele com certeza deve estar entre o S e o A. Por quê? Principalmente por um motivo, tá?
O ciclogalbanato ele tem uma duração que ele vai de topo para corpo, né? Então fica na transição de topo para corpo, deve durar, eu chuto que deve durar uns 15 minutos na fita olfativa, por aí, de 10 a 15 minutos, significando justamente isso, né? Que ele está ali na transição entre o topo e o corpo, e aí por isso eu acho que ele fica no tier A, beleza? Então ciclogalbanato, por mais que eu não conheça, eu considero ele um químico muito interessante, muito importante para fazer a corte de abacaxi. Se você puder, se você conseguir ter acesso ao ciclogalbanato, eu acho essencial. Tá? Pelo que eu li, ele vai trazer uma parte mais verde do abacaxi. Tá? Então não vai trazer um abacaxi tão claramente abacaxi, ele vai trazer a parte mais verde, mas vai ajudar a compor o acorde e a deixar ele mais complexo e mais rico, beleza? E como ele dura mais do que o etil 2-metilbutirato, eu ainda vou colocar ele na frente, tá? Eu ainda vou colocar o etil 2-metilbutirato sendo em segundo lugar, digamos assim, dentro da categoria A. Vamos agora testar o próximo, que é o glicolato de alioamila, que eu sempre falei errado, eu sempre falei glicoato, mas é glicolato, né? Glicolato de alioamila, eu gosto de chamar de AAG, né, que é o nome em inglês, as siglas do nome em inglês, e vamos ver, avaliar aí junto com vocês para a gente categorizar. Bom, esse aqui é, sem sombra de dúvidas, o químico de abacaxi que eu provei, né, que eu senti, esse é o que eu mais gosto. Ele, de fato, para mim, vai muito, muito na linha do abacaxi. Claro que ele tem um lado químico, ele é muito forte, ele é intenso. Eu percebi que ele, rapidamente, você fica anósmico a ele, tá? Então é um químico que ele tende a provocar anosmia rapidamente, se você ficar sentindo muito. E ele, eu acho que ele, principalmente no ar, ele fica muito a nuance de abacaxi. E quando combinado com outros materiais, ele fica excelente. E ele é uma nota de corpo, né? É corpo mesmo, sabe? Então é mais ou menos 96 horas, salvo engano, não. 84 horas é o glicolato de alioamila. Então, assim, como ele vai para o lado bem do abacaxi, tem esse lado amarelado, levemente aquoso, bem verde, levemente metálico, bem abacaxi mesmo, né? E como ele dura bastante, eu vou categorizar ele como A. Eu acho que assim, ele é essencial, muito mais importante do que todos os outros do A, para fazer um acorde de abacaxi. Ele é essencial, essencial. Né? Inclusive, na verdade, eu vou colocar ele como S. Né? Eu acho que eu não consigo ver muitos acordes de abacaxi sem o glicolato de alioamila. Eu acho que ele é essencial, tá? Então, realmente, eu vou colocar ele como S. E vamos para o próximo, que é o Faraone. Faraone que eu não tenho tanto aqui em casa, né? Mas é um material que eu tenho bem pouquinho, né? Inclusive eu encomendei mais recentemente no Perfumístico. E vamos dar uma olhada aqui. O Faraone, ele já tem um diferencial que ele já tem ele já dura mais horas, né? Então ele dura 196 horas, se fosse a 100%, né? Se não fosse com álcool, ele durava muito. Mas, claro que a gente não usa ele a 100%. Então ele dura aí suas, não sei se 30 minutos na fita, a 1%, né? Que é como eu deixo ele aqui. Bom, como é o Faraone, né? Cara, o Faraone, ele é realmente a parte bem verde do abacaxi. Ele quase que sai do abacaxi, sabe? Então ele traz essa parte meio verde, madura do abacaxi. Tem um leve doce ali também. E tem uma parte também meio herbácea, né? Uma parte ali de... não sei, de folha de alguma coisa, algo bem verde, assim, uma folhinha verde junto. Então o Faraone, ele é bem multifacetado. Então ele tem um lado frutado e tem um lado verde. E pessoalmente, né, eu descobri que o Faraone, quando ele é colocado junto do Ambroxan, Ambroxan cristais, eu não testei ainda com outros tipos de Ambroxan, mas quando ele é colocado junto do Ambrofix, que é o Ambroxan cristais, você consegue prolongar a vida do Faraone de uma forma muito poderosa, né? Então eu já fiz o teste, eu coloquei uma fita olfativa com Faraone e uma fita olfativa com Faraone e com Ambrofix.
E, cara, a diferença de tempo foi impressionante, né? Eu não imaginava que isso fosse acontecer, mas o Faraone ele acabou ficando muito mais quando ele é combinado com o Ambrofix. Então, assim, por essas características, por ele durar muito, por ele ser uma nota que lembra, assim, abacaxi do lado verde, sem ser muito frutado, tem até um certo realismo, eu coloco o Faraone como Tier S para a construção de acorde de abacaxi. Eu acho ele essencial. Essa junção glicolato de alioamila e Faraone, eles vão dar um corpo de abacaxi que ele é praticamente assim imbatível para você que quer reproduzir o abacaxi. Fica realmente muito legal. É quase como se fosse a alma, né, do abacaxi tá ali nesses dois, pelo menos pelo que eu tenho testado até agora. Não testei o ciclogalbanato, então não sei dizer com certeza, mas essa é a impressão que eu tenho tido. Então, muito bom esses dois aí. Vamos para o próximo, que é o propionato de alil ciclohexila, também conhecido como alil cyclohexyl propionate, que é o nome em inglês. Inclusive, na Eu Perfumista, eles estão com o nome em inglês, tá? Então, por exemplo, butirato de etila é ethyl butyrate, né? O propionato de etila é ethyl propionate e assim por diante, tá? Então, se vocês forem comprar na Eu Perfumista, o nome em inglês, já no perfumístico está em português, beleza? Vamos agora para o ACP, eu chamo de ACP, esses nomes longos demais eu gosto de dar uma encurtada, né? Cara, o ACP ele é engraçado porque ele tem um lado que ele lembra o caproato de alila, então ele lembra um pouco a parte artificial e doce do abacaxi, então lembra um pouco algumas sobremesas, algumas coisas até artificiais e até naturais também de abacaxi, mas ele também tem alguma nuance que lembra um pouco maçã, né? Curiosamente, tem algo que lembra maçã também. Então tem um toque, né, levemente fresco, que geralmente maçã a gente remete a isso, né? Suco de maçã, então tem um lado de suco de maçã também. Fica no meio termo ali, né? Tem uma faceta de maçã, uma faceta de abacaxi, ele é levemente docinho, e ele tem uma durabilidade muito boa, né? Deixa eu ver aqui, ele dura a 100%, né? Dura 251 horas na fita olfativa, quer dizer, eu não sei se é a 10%, mas enfim, ele tem uma duração que ele é mais nota de base, não é nota de topo nem de corpo, é nota já de base. E assim, eu achei muito bom, tá? Eu acho que ele contribui. Então, assim, glicolato de aleomila, Faraone e esse ACP, eu acho que é o trio do sucesso, que você vai ter uma boa durabilidade, então aí você vai ter uma boa naturalidade também, e por isso eu boto ele no S, tá? Porque ele tem durabilidade longa, ele contribui para o cheiro de abacaxi, ele não é muito doce nem muito artificial, ele fica ali no meio termo entre natural e artificial, e é isso, então, um ótimo químico aromático também, tá? E por fim, a gente tem o Spirogalbanone, que é um material que eu não conheço ainda, mas eu já vi nos fóruns que ele é um material muito útil também quando você quer prolongar o abacaxi e trazer mais desse lado verde, especialmente verde, né? Então, provavelmente ele é mais parecido com Faraone, ciclogalbanato, então ele deve trazer essa mescla entre abacaxi, a parte verde, frutada, metálica, e ele dura muito, né? Então, salvo engano aqui, ó, ele dura para lá de 400 horas. Então, assim, por ser de base, por ter alguma nuance de abacaxi, por ter alguma nuance verde, né, de abacaxi verde, frutado verde, eu acho que ele fica no tier A, beleza? E pelo fato dele ter nota de base, eu gostaria muito de ter esse químico, mas ele é muito caro, né? Na Eu Perfumista tá por R$ 400, 5 gramas, então eu não consigo investir esse dinheiro ainda para ter o Spirogalbanone, mas é isso aí, tá? Então quem tiver realmente vontade de fazer esse acorde, sugiro você conhecer, né, o ciclogalbanato, o Spirogalbanone, que eu acho que é muito bom para fazer esse acorde de abacaxi. Beleza, gente? Então, é basicamente isso. Agora a gente vai no próximo vídeo, basicamente tentar montar, né, esses químicos aromáticos de uma forma que realmente fique um abacaxi bem realista, suculento, cortante, sem ser muito doce. Então a gente está buscando chegar lá e que também tem uma boa durabilidade, que esse é o grande desafio que eu estou tendo.
é fazer essas notas durarem bastante. Porque não importa, não tem muito serventia você ter uma nota de abacaxi que você só vai sentir na pele por 5 minutos, 10 minutos e depois acabou e você só vai sentir outras notas, né? Não tem muito interesse pra gente. A gente quer uma nota de abacaxi que ela consiga chegar até o corpo e a base, talvez, né? Então, vamos estudar, vamos fazer testes e em breve a gente vem com mais vídeos sobre notas de perfumaria para vocês, beleza? Quem quiser acompanhar aí o nosso trabalho, chega também aí no WhatsApp, que a gente está sempre trocando ideia junto, né, contribuindo com essa comunidade. E é isso aí, gente. Muito obrigado para quem acompanhou até agora e até o próximo vídeo. Falou!